abrir suas Bíblias para que juntos possamos fazer a leitura do texto que a gente colocou, né? Jeremias 5:1. Ainda aqui assentados, irmãos, nós vamos ler isso no Jeremias 5:1. Leiamos todos. Dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que pratique a justiça, ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Senhor Deus Pai, nós te pedimos, fala aos nossos corações, precisamos ouvir tua voz, em nome de Jesus, amém. A filosofia, na história da filosofia, nós encontramos Diógenes de Sinop. Sinop é uma cidade que hoje está na Turquia. E ele foi um expositor de uma corrente filosófica chamada cinismo. Essa corrente filosófica foi originada de um dos discípulos de Sócrates, que o nome dela era Antístenes. E o que pregava o cinismo? Pregava uma vida simples. Dizia que nós não precisamos dessas coisas externas para sermos felizes. Mas só que eles eram muito extremos quanto a isso. Inclusive a palavra cínico, que para nós tem uma conotação pejorativa, na época, para eles, era de simplicidade mesmo. Na realidade significava cachorro, vivia como cães. Numa época em que cães não tinham o status que os cães têm hoje. Hoje tem psicólogo para cão, para que vocês possam ter uma ideia. Comida especial para cão. Tem uma pet shop, né, que é nessa área, que está enriquecendo muito, porque tem cães que vivem melhores do que muita gente. Mas naquela época não. Os cães eram animais muito simples, que viviam com qualquer coisa, comiam qualquer coisa. E eles se assemelhavam a eles. Tanto que o próprio Diógenes de Sinop, ele vivia em um barril, não como Chaves, né, do SBT, né? Mas ele andava também com algoz, tinha um bastão e uma tigela. Antes ele chegava a ter inclusive uma caneca. Mas quando ele viu um menino beber água com as mãos, aí ele jogou a caneca fora, ele disse, também não preciso disso. A vida mais simples possível. E era assim que os cínicos viviam. Cínicos não na conotação pejorativa de hoje, como eu estou dizendo, né? E esses extremos aqui trouxe algumas histórias bem interessantes. Como, por exemplo, a fama dele chegou a Alexandre o Grande, né, da Grécia, né? E Alexandre chegou a vê-lo. E ele estava lá no seu barril. Quando ele chegou até Diógenes, ele falou o seguinte: podes me pedir, pede-me o que queres. Grande imperador, temido por todo mundo, estava ali diante de Diógenes e disse: pede-me o que queres. E aí ele respondeu: não me tires o que não me podes dar. O que era isso? E tem uma variante dessa frase em grego que significa: sai da frente do meu sol. Só isso. Eu quero meu sol. Ele estava na frente do sol, estava fazendo sombra, ele estava tomando banho. Sai da frente do meu sol, dizendo ao imperador, né, a Alexandre o Grande. E aí Alexandre perguntou: não me temes? E a resposta veio em forma de pergunta: tu és do bem ou és do mal? Alexandre disse: do bem. Aí, por que eu deveria temer o bem? E aí ele se diz: é verdade, né? Agora sai da frente. Eu quero meu sol. Aí depois Alexandre teria dito, não se sabe se é lenda ou não, que se não fosse Alexandre ele queria ser Diógenes. Mas o fato é que certa vez ele estava tentando ensinar filosofia em praça pública. E quando ele estava tentando ensinar filosofia, as pessoas não estavam interessadas. Estavam conversando, estavam dispersas. E aí ele parou de falar sobre filosofia e começou a assobiar. Assobiava
E isso chamou a atenção da população, que se aproximou e começou a ver que era aquilo, que loucura era aquela. E aí, quando se juntaram mais, Diógenes disse ao pessoal que estava na praça: como sois estúpidos! Quando falo de filosofia, voltai-me às costas. Quando repito as suas tolices contumazes, tornai-vos de interesse. Quer dizer, quando eu falo besteira, é que você fica prestando atenção em mim. Mas quando eu falo de coisa séria, filosofia, vocês não estão ligando. Foi uma forma de chamar a atenção, um método audiovisual, como outros que a gente vê por aí. Uma certa vez, um pastor, ele, para chamar a atenção do povo, para o seu sermão que não era lá essas coisas, diga-se de passagem, ele colocou uma melancia no culto. Ele foi fazer alguma ilustração, ele não estava nesse culto, ele botou uma melancia e pregou. E o pessoal passou a prestar atenção. Aí eu perguntei até quem foi esse culto, quem foi que ele falou? Não, ele estava tão ligado na melancia que não prestei atenção no que ele falou. Mas o que eu quero dizer com isso é daqui para frente. Eu não sei assobiar e não trouxe melancia. Né? Então, ou vocês prestam atenção no que eu vou falar, ou vocês não vão entender nada. Porque realmente pode trazer uma complicação, porque o texto que eu vou pregar é meio complicado. Mas é importante que você entenda, porque eu mesmo fiquei muito edificado ao estudar esse texto. E eu queria passar essa edificação para vocês. Então, agora voltando, eu quero dizer que Diógenes foi conhecido também por um gesto estranho, mas marcante. Ele pegou uma lanterna, uma lanterna, mas entenda que é um candeeiro, uma candeia, mas só que ele pegou de meio-dia e ficou nas ruas da cidade gritando, nos becos passando e gritando assim: procura um homem de bem, procura um homem de bem, para reclamar, para denunciar que aquela cidade só tinha gente má, para denunciar a corrupção daquela cidade, para reclamar que as pessoas estavam esquecendo de serem moralmente boas e estavam estavam perdendo as virtudes. Esse fato de Diógenes me fez lembrar Jeremias. Primeira vez que eu ouvi essa história, me lembrei logo desse capítulo de Jeremias. Lembrando que Jeremias existiu 214 anos antes de Diógenes nascer. E o que ele fez? O que Jeremias fez? Ele ouviu o Senhor dizendo o seguinte: dai voltas às ruas de Jerusalém. Jeremias tinha que dar as voltas às ruas de Jerusalém para procurar pessoas. Mais especificamente, procurar um homem. Diz assim: procurar saber, buscar pelas suas praças, a ver se achais alguém. Se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu perdoarei a ela. Vocês entenderam? Procure em Jerusalém aí se encontra alguém que seja gente boa. Por quê? Porque o que estava em redor não tinha nada de coisa boa. A Bíblia diz, nesse mesmo capítulo, veja, ele diz coisas como, por exemplo, o versículo 4, o verso 4 diz: mas eu pensei, são apenas os pobres que são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito de Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as algemas. Ele está dizendo que procurou gente boa entre os pobres, não achou. Aí lá, porque é pobre, então não teve acesso à educação. Vamos procurar entre os ricos, eles tiveram acesso à educação, mas também não encontrou ninguém. E qual é o reflexo daquela sociedade? A sociedade estava ali com mentiras, como está sendo denunciado no verso 2, fala de mentiras. No verso 3 diz que eles eram incorrigíveis. No verso 8 e o verso 9 fala que eles eram adúlteros. No versos 12 e 13 diz que eles desprezavam as profecias verdadeiras. No verso 19 fala que eles eram cínicos, mas não no sentido cínico que a gente tem hoje.
E eles adoravam outros deuses, eram politeístas, eles eram idólatras. No verso 21, também no capítulo 5 de Jeremias, né, diz que eles eram insensatos e sem entendimento. No verso 22 diz que faltava o temor de Deus na eles. No verso 23 diz que eles eram rebeldes. O verso 25 diz que eles eram iníquos. O verso 26 fala que eles eram perversos. O verso 27 fala que eles eram fraudulentos. O verso 28 denuncia que eles cometiam injustiças sociais. E o verso 31 fala que eles ouviam falsos profetas e sacerdotes dominadores, ou seja, falsos líderes religiosos. E eu não estou falando do Brasil, eu estou falando de Jerusalém, na época de Jeremias. Mas a gente começa a observar que esta situação não se resolveu ao longo dos tempos. Vejam, aquela sociedade com gente mentirosa, incorrigível, adúlteros, desprezadores da palavra de Deus, insensatos, que não temiam a Deus, rebeldes, iníquos, perversos, fraudulentos, injustos, era de Jerusalém naquela época e hoje em muitas sociedades, inclusive a nossa. É assim que a gente está. E aí o que acontece? Estavam atrás de um homem que fosse diferente. E aqui nós vemos o seguinte no versículo 9. Deus dizendo: deixaria eu de castigar estas coisas? Diz o Senhor. Ou não me vingaria de nação como esta? E ele até repete no verso 29. Diz assim: não castigaria eu essas coisas? Diz o Senhor. Não me vingaria eu de nação como esta? A nação que ele estava falando era o povo dele, era Jerusalém. E aí viria, ele estava dizendo que por causa de como a cidade estava, eles iriam ser duramente castigados como realmente foram. E daí que eles foram para a Babilônia, passaram 70 anos na maior humilhação. E como ele não poupou nem a própria terra dele, a própria nação que ele criou, que ele amou, que ele chamou Abraão, dos caldeus, para fazer, será que poupará a nossa? Então o que acontece? Para evitar isso, ele estava andando, passar nas ruas e praças, procurar um homem. E eu quero dizer que, obviamente, que você pode usar, a gente pode usar esse homem como algo, uma frase, uma palavra genérica, um homem, mulher, criança. Mas hoje é dia do homem presbiteriano. Então eu quero enfatizar isso para você que é presbiteriano como ele. Para você que está nessa igreja, que aceitou Jesus, que recebeu Jesus porque ele te chamou e que integra esta igreja no propósito de servir ao Senhor. O Senhor quer mais de nós, sabia? O Senhor está nos chamando para a gente ser diferente desse mundo que está ao nosso redor. Nós estudamos, trabalhamos com gente assim, fraudulenta, injusta, gente mentirosa, gente adúltera, gente cínica, gente rebelde. E a gente não pode se deixar influenciar. A gente precisa influenciar para que eles sejam o que Deus quer que a gente seja: santo, gentil, honesta, gente com linguagem sadia, gente irrepreensível. Estamos sendo assim? Pois bem, aqui Deus procura um homem. E é por isso que eu queria, nesse versículo, destacar, na procura que Deus está procurando homens, destacar 3 fatos impressionantes. O primeiro é a quantidade de homens que ele está procurando. Ele diz aqui: dai volta, buscai pelas praças, se há um homem. É a menor possível quantidade. Se existe um apenas, com um homem eu posso fazer grandes coisas. E aí a gente observa que um político
ele precisa de várias pessoas para votar nele e ele ser eleito. A gente percebe que o empresário precisa de muitos clientes para manter uma empresa funcionando e ele continuar empresário. Um artista precisa de muitos fãs, muita gente para usar, para consumir a arte desse artista, para que ele continue na mídia e continue sendo sustentado com a sua arte. Mas Deus não precisa de ninguém para continuar sendo Deus. Mesmo sem precisar de ninguém, Ele está procurando uma pessoa. Ele está procurando quem Ele possa usar. Ele está dando esse privilégio a gente de nos fazer, de nos tornar instrumentos da vontade dEle. E isto é maravilhoso, porque Ele não se impressiona com números, de jeito nenhum. Vimos, por exemplo, em João, capítulo 2, versos 23 a 25, Evangelho de João, capítulo 2, versos 23 a 25, dizendo: estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Muitos creram no nome de Jesus quando viram ele fazendo milagres. Mas veja o que diz o verso 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. O verso 25 encerra o capítulo dizendo que não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. O Senhor não se impressiona com números. O Senhor nunca se impressionou, nunca precisou. Agora a gente precisa dele. E ele sabe que a gente precisa dele. E quando ele encontra, parece que ele encontra os mais escanteados, ele preferia os mais escondidos. Quando a gente vê na Bíblia, por exemplo, que uma multidão estava apertando a ele, mas ele sentiu um toque de uma mulher fraquinha, que há 12 anos estava com hemorragia constante, e o toque dela chamou mais a atenção dele do que o aperto de todo mundo que estava ali. O toque do poder que tirou dele virtudes e a fez estar diferente, ser curada. Nós vimos também na Bíblia que no meio de tanta gente que o seguia, ele olha um camarada que estava sentado na coletoria e diz: Mateus, vem. E ele se levantou e foi. Mas quem era Mateus? Era um publicano que tinha fama de traidor de Israel, porque cobrava impostos para Roma. Mas o Senhor quis ele. Então, o que acontece? Outra vez ele entra em Jericó e vê em cima da árvore, passava debaixo do sicômoro, e ali viu um baixinho desprezado com fama de ladrão. E ele chamou pelo nome: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém comer na tua casa. Os fariseus achavam que não era conveniente Jesus ir para lá. Mas para Jesus era conveniente comer com ele. Por quê? Porque Jesus, a partir dali, havia feito a transformação daquele homem. Então, você pode estar escondido no meio dessas dezenas de pessoas. Nossa, o Senhor está te vendo. Inclusive, Ele sabe quais são os seus traumas. Ele sabe quais são as tuas dificuldades. Mas, no entanto, diz em João 10,16 que os eleitos, as ovelhas, ouvem a voz do seu pastor e as seguem. E aqui o pastor está passando, e quando eu digo pastor, não estou me referindo a mim, nem ao reverendo Fábio, estou referindo ao Supremo Pastor, que está procurando alguém que aceite o compromisso de lutar pelo Evangelho que ele pregou. Qual vai ser a tua resposta? Ele está procurando, basta um, não se importe que se o seu vizinho de banco aceitou ou não. É você que está falando. Ele te buscou da tua casa, de onde quer que você esteja, para te dizer isso, que ele está procurando alguma mulher. Como ele está procurando uma mulher, uma criança, um adolescente. Então, por que não aceitar agora?
o desafio de servir ao Senhor. Mas outra coisa que me impressiona, além da quantidade, é a qualidade. Porque, veja só, os empresários não escolhem qualquer um para trabalhar em suas empresas, senão ela quebra, se for qualquer um. Também vemos que pessoas não escolhem, não devem escolher qualquer um para se casar. Quando se escolhe qualquer um para se casar, ou por critérios básicos, como beleza externa, está fadado a ser infeliz. Mas também nós vemos que uma mãe não escolhe qualquer pessoa para cuidar do seu filho. Não é verdade? A igreja não pode também escolher qualquer um para ser o pastor, presbítero, diácono, presidente de sociedade, secretário de sociedade, tesoureiro. Não. Tem critérios. O Senhor também tem seus critérios. Então, qual o critério do Senhor? O que ele está procurando? Procurar e saber, diz o texto, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém, se há um homem que, olha o critério agora, a qualidade, pratique a justiça. Pratique a justiça ou busque a verdade. Ele está procurando alguém que faça o que é certo. Praticar a justiça é muito mais do que você ter todos os seus compromissos pagos em dia. Praticar a justiça é muito mais do que você não ser injusto com a pessoa que é de outra raça, por exemplo. É muito mais do que isso. Justiça na Bíblia significa vida devocional, vida com Deus. Observe que lá em Mateus capítulo 5, Jesus está dizendo o seguinte, no verso 20: porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Praticar mais justiça do que os fariseus, o que ele estava se referindo? É porque os fariseus eram aqueles cri-cris de religião. Eles religiosamente jejuavam toda semana. Religiosamente eles oravam 3 vezes ao dia. Religiosamente eles davam ofertas toda semana. Religiosamente ele fazia a sua devocional. Mas o que o Senhor está dizendo, religiosamente eles davam os dízimos até do coentro, né? Até do endro e tal. Mas ele está dizendo que a nossa justiça deve exceder em muita dos escribas e fariseus, porque aqueles eram hipócritas. Jesus nem estava mais recebendo aquelas justiças, tanto que ele está dizendo, olha, eles só fazem isso para serem vistos pelos homens. Eles ficam orando em voz alta, na rua, para que as pessoas possam ver que ele ora. Pois bem, eles já receberam sua recompensa, ou seja, de ser visto pelos homens. Mas se você quer orar para mim, entra no teu quarto, fecha, fala comigo em secreto, que eu em secreto vou te ouvir e vou te atender. Eles gostavam de tocar trombeta para chamar na praça todos os mendigos para assim ele dar esmola, para que todos possam ver que ele era tão bom que dava esmola. Mas aí Jesus disse, não, dê com a mão direita de uma forma que a esquerda não veja. Mas seja discreto. Então quem deve ver é o Senhor Jesus. Mas mesmo assim, ele não estava desprezando a prática da justiça, só estava organizando a situação. Mas a questão é, você pratica a justiça? Você ora a Deus diariamente? Você lê as Escrituras Sagradas diariamente? Você é crente mesmo sem estar na igreja? O que acontece depois que você passa por aquela porta? Nessa porta, eu mandei colocar exatamente isso. Quando entra, tem aquela frase: entre para adorar. Mas na saída está ali, saia para servir. Então, quando a gente entra, a gente adora o Senhor, ouve a sua palavra. Mas quando a gente sai, é para servi-lo, praticar aquilo que a gente estuda aqui, lá fora. Na escola, no trabalho, na família. O Senhor está procurando gente assim, que queira praticar a justiça.
ou se não conseguir praticar, pelo menos que, está dizendo aqui, olha, que busque a verdade, ou que busque a verdade. Então, se não pratica, então tem ou, né? Ou é uma conjunção coordenativa, alternativa, quer dizer, se você não consegue uma coisa, procure outra. Então, mesmo que a gente não consiga o ideal da justiça do Senhor, ser o santo que o Senhor requer de nós, pelo menos a gente busca, seja aquele que está buscando a verdade. E a igreja é um lugar de pessoas que buscam a verdade. Você que está nos visitando, se você quiser realmente encontrar o Senhor, você tem que buscá-lo. Buscar o Senhor enquanto você pode achar. Invocá-lo enquanto está perto. E essa igreja é feita de pessoas que estão nesta busca da verdade. Sabendo que Jesus Cristo disse, está registrado em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Não vamos ao céu sem ser através de Jesus Cristo, de fazer o que Ele manda. Então é preciso que você aprenda com Ele. E a igreja é o melhor lugar para se aprender e se praticar. Então, além da quantidade, impressiona, a qualidade também impressiona, a quantidade de pessoas que ele está buscando é uma, a qualidade é justamente de pessoas justas ou que buscam a verdade. E aí, em terceiro lugar, que me impressiona é a aplicabilidade. A aplicabilidade da recompensa para aqueles que atendem ao chamado, atendem à procura do Senhor. Sabe qual é o que me chama a atenção nessa aplicabilidade? Porque no final do verso 5 está dizendo o seguinte: o busca a verdade. Aí, se fizer isso, encontrando, ele diz: e eu lhe perdoarei a ela. Eu lhe perdoarei a ela. A ela está se referindo à cidade de Jerusalém. Está se referindo também à nação de Judá, mas que é o reino do sul. Já vista que ali o reino do norte já tinha sido levado para a Assíria, porque não tinha tentado para as informações dos profetas, né, para a orientação dos profetas. Mas observe, se nada acontecer, aquela cidade ia ser castigada como de fato foi. Porém, se encontrar alguém, se encontrasse uma pessoa que quisesse fazer a vontade de Deus, que quisesse ser justa, que estivesse procurando a verdade, ele iria perdoar a cidade toda. A isso me lembra Noé. Por quê? Porque se não fosse Noé, não estaríamos aqui. O mundo estava corrompido totalmente. O Senhor tinha se arrependido de ter criado o homem. E na hora que ia destruir tudo, achou graça em Noé. Noé, que era um homem íntegro entre aqueles que estavam lá. E nós precisamos aprender isso. Ser íntegro, apesar de estarmos num mundo corrupto, num mundo afastado de Deus, a gente precisa confiar no Senhor. Mas aí qual é a grande bênção, a grande recompensa? O perdão. Mas aí as pessoas dizem: como é que é? Eu vou entrar na igreja só para ser perdoado? Não, eu quero ficar rico. Eu quero ficar curado. Essa é a grande propaganda. As igrejas que mais crescem são as igrejas que fazem esse tipo de propaganda. O Senhor cura, o Senhor dá prosperidade, o Senhor abre as portas que o diabo fechar. Será que isso é melhor do que o perdão? O fato é que o pecado leva à morte. O mais rico que a pessoa seja, o mais saudável que a pessoa esteja, por melhor que esteja a sua família, um dia você morre. Ou o Senhor volta, você vai ter que se encontrar com Ele. E aí você vai observar que a vida são só 80, 90 anos, 100 anos alguns, né? Mas depois vem toda a eternidade. E só os que forem perdoados vão usufruir do reino dos céus, do paraíso, daquele lugar que não há choro, não há dor, não há morte, porque as primeiras coisas se passaram.
e tudo se fez novo. Então, essa promessa, a aplicação do Evangelho, a aplicação da palavra de Deus na vida de quem aceita, é o perdão que leva ao céu. Você não gostaria disso? Eu quero isso. Mais do que a minha saúde, eu quero isso. Mais do que a minha felicidade aqui na terra, eu quero isso. Mais do que ver meu santinho na Série A, vitorioso, eu quero esse perdão que vai me levar ao céu. Então, queridos, o Senhor está procurando quem vai aceitar, quem vai querer, né? E aí, para concluir, eu quero dizer o seguinte, voltando a Diógenes, né? Diógenes, ele tinha criticado os atletas da época dele porque eles se esforçavam para ser os melhores do que os outros fisicamente, mas não demonstravam o mesmo esforço, tá, para ser cada vez melhor moralmente. Isso é uma verdade. Muitas vezes a gente se esforça para ser melhor nas provas do que os outros, melhor no trabalho para podermos ser promovidos, melhor até esteticamente para termos um bom relacionamento com uma pessoa bonita, mas esse esforço é o mesmo que você está fazendo para estar diante de Deus, para estar santo diante de Deus? E aí Diógenes até falou que fez uma ilustração, disse que o sol passa por latrinas infectas, mas não se contamina. A gente tem passado por latrinas infectas espiritualmente. Temos nos contaminados? Pois está na hora de nós termos o cuidado de sermos aqueles que o Senhor está procurando, de sermos aqueles que vai dizer sim ao Senhor. Mas isso é uma atitude que aqui você faz com Deus e que pratica depois que passar por essa porta, lá fora, para ser aquele que Deus quer que nós sejamos. Então, somente para concluir mais, e mais especificamente para os homens, obviamente para todos, mas meus queridos irmãos presbiterianos, vamos arregaçar as mangas e trabalhar para o Senhor cada vez mais. Foi para isso que Deus nos chamou. E nós precisamos ser fiéis àquilo, à missão que Deus nos deu. Temos uma igreja para trabalhar, temos a família para liderar, temos um trabalho, escola para testemunhar, e para isso precisamos ser fiéis. E você que nos visita, quero perguntar a você, será que você não gostaria de hoje entregar a sua vida ao Senhor e ser aquela pessoa que Deus está procurando para transformar numa nova criatura? Então, que Deus abençoe a todos e que possamos sair daqui melhores do que entramos. Amém.